nesse sentido. Em relação ao inciso 2, até o John a gente trocou também em relação a isso. Ontem nós fizemos parte de uma reunião, não sei se alguns de vocês estavam, o John também estava fazendo parte, onde muitas perguntas foram em cima dessa prestação de contas, né? E o que ele falou para a gente foi que isso é lá em Brasília, né? Não é a secretaria aqui municipal que a gente pode mandar um e-mail, uma assinatura, um pedido feito pela AEDERJ em nome das escolas. Não, isso já veio lá de cima. Então, quando foi regulamentado, quando isso foi aprovado, já foi fechado dessa maneira, vindo de lá. Porém, o que a gente também ficou sabendo é que, por exemplo, contas passadas, né? A gente pagou aquelas contas ou fez um empréstimo por conta daquelas contas, passou. Mas daqui para frente, nós temos a partir das contas a vencer agora no mês de novembro, esse dinheiro pode ser usado novembro, pode ser usado dezembro, o período que ele tem. Então, a gente tem como usar esse dinheiro daqui para frente. Então, até teve colegas que colocaram, então, poxa, não vale a pena, porque se eu não tivesse conseguido o empréstimo ou o dinheiro, então minha porta estaria fechada. Amém, mas Deus permitiu que a gente ainda estivesse com elas abertas. E a gente agradece a Deus por isso. E isso que veio agora, essa ajuda é pouco, é muito, é suficiente, cada um sabe da sua necessidade. Para mim, eu sei que vai ser de grande valia. Então, daqui para frente, a gente pode usar ele nesses meses. John, estou falando correto pelo que a gente escutou ontem? E a gente pode usar daqui para frente, não foi isso? Sim, sim. Tem algumas questões aí, né? Porque você tem aonde você pode usar, isso tem que ficar muito claro. E eu conversando com algumas pessoas, é importante a gente ter muito cuidado com o que a gente vai prestar conta para não parecer que a gente está usando para pagar só uma coisa. Então, assim, o ideal é que seja mais de uma conta. Então, assim, se a sua conta de luz é R$ 4.000, você vai receber 8, não apresenta só a conta de luz, entendeu? Apresenta os seus gastos mesmo daquele mês, para não parecer que você está, tipo, usando, que você está fazendo uma tramitação errada para comprovar o uso do dinheiro, entendeu? Empréstimo não vai valer, isso eu já perguntei. Então, assim, por mais que você queira, às vezes, adiantar o empréstimo e pagar agora em novembro e dezembro, eles não vão contar como prestação de contas, porque vai parecer que é reembolso. Tem algumas coisas aí que tem que ficar ligado, mas dá para fazer isso, pagar as contas. O que eu oriento é não paguem as contas de novembro agora. Espera o dinheiro sair para poder pagar a conta. Porque o dinheiro provavelmente vai sair depois do dia 15, né? Porque até tramitar tudo isso, até sair o dinheiro, deve sair depois do dia 15. Segura as contas de novembro. E aí paga com uma parte desse dinheiro, e as contas de dezembro paga com a outra parte do dinheiro. E faz essa prestação até 31 de dezembro. Não pode passar disso. Adriana, só para concluir, obrigada, John, pela tua fala. Só para concluir, a única coisa que a gente pode fazer, né, que na terça-feira eu farei, é em relação a essa cartilha que eles vão fazer explicativa, que a gente pode pedir uma reunião, né, com os diretores para que a gente possa efetivamente fazer as perguntas pontuais para eles, esclarecendo todas as nossas questões, assim como a vigilância sanitária fez e a vigilância fez um protocolo só para a gente. O que a gente pode pedir, depois que sair essa cartilha, vendo a necessidade, é essa reunião, para que a gente tenha uma melhor orientação, e isso nós faremos, tá bom? Vânia. Oi, John. Desculpa, só mais uma coisa. Quando ontem a gente colocou, né, naquela hora da conversa, né, que eu coloquei no grupo falando sobre a EDERJ, se a EDERJ poderia fazer alguma coisa, é porque a gente está partindo do princípio de que espaços que receberam R$ 8.000 vão conseguir gastar esses R$ 8.000 agora em 2 meses. Só que a gente está falando de escolas grandes e escolas pequenas. A sua escola pode ser que só a conta de água dela já seja R$ 4.000. Mas a gente também tem escolas pequenas, que às vezes o custo da escola mensal
é de R$ 2.000 e que em 2 meses ela não vai gastar R$ 8.000, entendeu? Mas são escolas que estão paradas e que estão sofrendo desde março. E que se você for somar março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, já talvez chegue nesse valor ou até passe, com certeza, desse valor. Então, quando a gente colocou ali, nesse sentido, porque nem toda escola vai conseguir gastar esses R$ 8.000 agora, com as contas que vão vencer. E o que não é gasto tem que ser devolvido, entendeu? O que não for prestado conta precisa ser devolvido. E se a prestação de conta for feita de maneira incorreta, isso gera problema para a pessoa, para o representante legal. Então, assim, como você falou, não tem como a gente fazer nada com a Secretaria de Cultura. A Secretaria Municipal e a Secretaria Estadual não cuidam dessa parte da prestação de contas do inciso 2. Quem cuida é o governo federal. Mas a gente pode entrar em contato com a Jandira, que é relatora da lei, e passar essa informação, porque existem grupos que são menores e que não vão gastar esse dinheiro agora em 2 meses, entendeu? Que não vão ter como comprovar isso. Com conta, porque eles ainda falam que são despesas para manutenção, né? E aí isso acaba te limitando muito, né? Porque se fosse para pagar pessoal, é tranquilo. A gente pode comprovar isso para pagar pessoal, mas é despesa para manutenção. A única coisa de pessoa que pode estar pago aí são as funções administrativas, secretaria, auxiliar de serviços gerais, são as pessoas que não são os professores. E normalmente a gente tem um maior gasto, né, com um professor, com um que não serve nessa prestação de contas. Por isso a nossa fala ali, eu acredito que também não seja uma dor só minha e só de algumas pessoas que têm falado comigo, a Adri, que a gente tem falado, mas assim, a gente pensando num todo, muita gente não vai ser atendida nesse momento da prestação de contas, entendeu? Entendi, John. Tem pergunta aqui no chat, ontem eu não, quando a gente estava lá, eu não fiz as perguntas em relação a isso, porque já tinham feito, né? Ele já estava acelerando ali o processo, então eu já vi que ele já tinha respondido essas questões. A Renata vai ler as perguntas que tem ali no chat do pessoal. Gostaria de saber se os espaços que venderam som, barra, espelho, entre outros, podem comprar novamente com o valor disponibilizado. E a Ana Palmieri perguntando também se pode pagar o IPTU com esse valor. Não, o John já respondeu, né? Não pode comprar equipamento. Não pode. E o em relação ao IPTU, eu não sei, John, você sabe? IPTU pode pagar. Todos os impostos em atraso ou a vencer podem ser pagos. Não pode ter justificativa com compra de nenhum tipo de equipamento. Isso aí de equipamento. A não ser que agora você tenha uma despesa. Exemplo, um cano quebrou na sua escola e você precisa agora, em novembro e dezembro, trocar. Aí sim você pode justificar, porque é uma manutenção. Então, assim, acaba abrindo brecha para outras coisas, né? Que talvez o piso da sua sala esteja ruim e você precisa trocar, aproveita agora e troca em novembro e dezembro. É o jeito, a gente vai ter que acabar usando aí desse recurso, porque a gente sabe que não vai conseguir, dependendo do tamanho da escola, comprovar com coisas que vão estar com contas em aberto, né? Mas é isso, você não pode ter aquisição de novos equipamentos. Você pode justificar tudo com manutenção. Isso. Então, assim, quiser trocar alguma coisa que você consiga comprovar que aquilo é uma manutenção, pode. Agora, se você vender um som e vai comprar um som, provavelmente eles vão embarrear. Mas IPTU pode, tudo referente a imposto atrasado pode, ou a vencer. Tem mais essa pergunta, Renata? A Janaína perguntou, mas a prestação de contas não é retroativa de março para cá? Não. Não, né? Não. Ela é retroativa. Ela é retroativa no sentido de se você deixou em aberto. Se tiver, sei lá, um imposto o IPTU está atrasado desde março, você pode pagar. Agora, se você já pagou isso com empréstimo
ou tanto empréstimo bancário ou empréstimo pessoal, que alguém tenha te emprestado dinheiro, não conta nessa prestação de contas. Eu queria só fazer um apontamento e uma contribuição. Mais uma vez, boa tarde para com quem eu não falei ainda. Sou Érica Assis, vou falar um pouquinho depois como convidada. Mas como eu estou superintendente de dança na Secretaria Municipal de Cultura aqui em São Gonçalo, e vivendo arduamente a questão da Lei Aldir Blanc aqui, e aí do lado do gestor, né? Eu estou junto à secretaria, a gente está liberando a documentação, formatando essa questão de documentação. Uma coisa que eu queria sugerir, que vocês tenham bastante atenção na redação da Lei Aldir Blanc. A redação da Lei Aldir Blanc, pela regulamentação federal, ela orienta, mas tem muitas coisas que são de poder do gestor local. Então, São Gonçalo, por exemplo, vou falar da minha experiência, nós optamos por colocar várias coisas que seriam decisão do gestor, a gente optou colocar para facilitar o artista gonçalense. Mas a regulamentação deixa claro que isso é poder do gestor local. Então, por exemplo, a redação da Lei Aldir Blanc diz que, sim, o artista, representante do espaço cultural ou a instituição na qualificação de CNPJ, ela pode usar todos os gastos desde o momento de calamidade pública que se instaurou em março. Então, sim, pode-se usar. E aí a gente aqui atestou isso. Eu não sei, eu não tive acesso à regulamentação do município do Rio de Janeiro, então eu não posso falar com propriedade. Mas é importante que se leia e se atente ao que está escrito. Acho que é um match, tá? No que está escrito na lei, na redação da lei, e o que a regulamentação federal, junto com a regulamentação local, ela permite que o artista apresente, principalmente no inciso 2, uma vez que, como já foi dito aqui, o inciso 2, a gente, como gestor, a gente só está fazendo a execução do recurso, mas o recurso ele é federal. Então, o que vai valer para a Lei Aldir Blanc na prestação de conta é um molde muito parecido com a Lei 866, que se pessoas aqui já passaram por prestação de conta, né, de poder público, entende bastante do que eu estou falando. Não é difícil, mas é preciso se atentar ao que está escrito, mas às vezes as entrelinhas nos deixam essas dúvidas. Tá? Eu até me coloco à disposição, caso depois vocês precisam de alguma coisa. A gente aqui está num grande liquidificador em São Gonçalo, mas a gente está tentando ao máximo, né, dar o suporte, uma vez que a Lei Aldir Blanc é uma lei histórica, né? A gente jamais teve, historicamente, na cultura brasileira, 3 bilhões de reais para artistas. Então, isso é importante ressaltar. E talvez a gente não tenha mais esse momento, né? Então, é importante que a gente faça valer, sim, os nossos direitos como artistas. Mas, às vezes, fica parecendo que isso não é possível. Então, é possível, a gente tem que buscar as brechas, principalmente da legislação. Então, foi bom até a fala da Érica, com a pergunta que a Angélica acabou de fazer aqui também no chat. Se tiver um aluguel atrasado, eu posso pagar com o dinheiro da lei? Pode. Então, por exemplo, o que a Érica falou, as contas estão atrasadas, né? Isso é para um período de calamidade pública, essa lei foi criada por conta disso. Porém, o que a gente não pode, por exemplo, o meu aluguel não está atrasado. Eu não tenho esse ressarcimento, né, de pegar o dinheiro para poder colocar ali, olha, como que eu paguei no mês de maio, no mês de junho, que a minha escola estava fechada? Eu dei meu jeito. Então, eu não posso cobrir aquele meu jeito que eu peguei emprestado, que eu peguei um empréstimo, isso não existe. Agora, se ele estiver aberto, dentro desse período que não é agora novembro, eu posso pagar esse aluguel atrasado, não é isso, John? Então, a Angélica fez exatamente essa pergunta agora. Contas atrasadas que podem ser pagas, como luz, como água, como aluguel, como IPTU, essas contas estão atrasadas? Pode pagar com esse dinheiro.
Vocês pagaram no período, não tem como a gente ser reembolsado por aquilo que nós já pagamos. É essa a diferença, entendeu? Aqui em São Gonçalo, a gente vai aceitar, sim, contas que já foram pagas e a apresentação dessas contas como prestação de conta para a União. Porque a lei não diz isso. A lei diz... Exatamente. Não diz... É isso. Oi? A gente, então, essa foi a nossa briga da semana. Isso inteira, o gestor local que está colocando. Isso, essa é a nossa briga da semana inteira, em todas as reuniões da secretaria. Eu entrei em todas as reuniões, desde segunda-feira que tem tido reunião às 18 horas. Todos os dias eu estou lá. Por quê? Porque eles estão entendendo que só vale as contas que estão em aberto. E isso é uma loucura, porque se você ficar com o seu aluguel atrasado, sua conta de luz, sua conta de água, seu telefone, sua internet, desde março, você já teria sido essas contas já teriam sido cortadas. Ninguém... mas teve um período que era proibido cortar? Teve, mas esse período acabou em julho. Então, assim, em setembro já poderia ser cortado. Então, essa foi a nossa fala, assim, a fala de muitos grupos o tempo todo. Isso não existe. Mas eles, até agora, eles estão batendo o pé, que é dessa forma. A gente leu, eu estou com a regulamentação já decorada, de tanto que todo dia eu leio para ver se é isso mesmo, se eu não estou louco. Mas lá não fala em contas em aberto. Fala em despesas para a manutenção da atividade. Então, assim, se a manutenção da atividade é tudo que você precisa para que aquela atividade aconteça. Inclusive pagamento de profissionais. O que não pode é prolabore em formato de recibo simples, tá? Sim. Porque a 866 não aceita isso há muitos anos. Então, é totalmente diferente, né? Então, assim, a gente tem recebido muito também isso, a gente aqui de São Gonçalo, porque sempre há comparações, né? De municípios vizinhos. Então, a Secretaria Municipal de São Gonçalo foi por um caminho e, por exemplo, a Secretaria Vizinha de Niterói foi por outro, né? Mas é uma questão local, muitas vezes de orientação, porque a lei ela é muito aberta, como o John falou, é manutenção da atividade cultural. Então, por exemplo, quando a gente fala, vamos sair do campo da formalidade de um CNPJ, pessoa jurídica constituída formalmente, e vamos pensar nos espaços culturais que não são constituídos como pessoa jurídica, então as rodas de capoeira, as atividades, né, de matriz africana. Essas pessoas, o que de fato o subsídio pode aportar pensando na manutenção das atividades culturais que ficaram prejudicadas durante aí mais de 7 meses, né? Então, não seria pertinente se o texto tivesse ido contra a esses grupos, e o texto não diz isso conforme. Então, é importante, sim, eu acho que é fantástica a criação da ADERJ, até nesse sentido de tentar um diálogo com o gestor local, principalmente do município, né? Como isso vai se colocar. Por quê? Porque a legislação vai dizer o seguinte, que qualquer índice, ou qualquer fraude, ou qualquer colocação do recurso indevidamente, quem vai responder é quem recebe o recurso e também a galera que está no fundo, que aqui, né, a gente conseguiu fazer fundo a fundo,